sou a professora Zezé Marino e eu trabalho com a matéria mais bonita do mundo, que é o português, há mais de 40 anos em concursos públicos. Bem, você está sabendo que nós vamos ter o concurso para a Prefeitura de Manhuaçu? Pois é, quer saber um pouquinho mais? Quer conhecer um pouco mais da banca? O que ela vai cobrar de português e redação? Então vamos lá. Bem, aqui nós temos o seguinte, a banca é Fundep. São 985 vagas, níveis fundamental, completo e incompleto. Nível médio, técnico, superior, tem vaga para todo mundo e muita vaga, 985. Remuneração vai de 1.500 a 5.000 praticamente. As inscrições de 9 de outubro a 8 de novembro. Provas 14 de dezembro a 15 de dezembro, quer dizer, 2 dias aqui de provas. O que é importante você saber? Que a prova objetiva, que é de múltipla escolha, é para todos os cargos e ela tem caráter eliminatório, mas também classificatório. Então você tem que fazer muito boa nota para você se classificar. Agora, a redação, que também tem caráter eliminatório e classificatório, ela acontece apenas para os cargos de nível superior na área de educação, certo? Observar, alguns cargos que têm prova prática, provas de título, prova de título para todos os cargos de nível superior. Prova prática explicado lá no edital item 9.5.1. Certo? Então vamos lá. Em relação ao português, eu coloquei aqui o programa de nível médio, médio técnico e o programa de nível superior, que é esse aqui de baixo. Você vai observar que, na verdade, o programa fala a mesma coisa, só que às vezes outra palavra, às vezes resume, sintetiza isso que foi colocado aí. Então, olha só, nós temos a compreensão e a interpretação de texto. A compreensão é o entendimento do que está escrito. E a interpretação é a leitura daquilo que está implícito, seja na forma de pressuposto ou subentendido. Zezé, eu não sei o que é estar implícito, o que é pressuposto e o que é subentendido. Pois é, quando a gente aprende isso, a gente entende na hora que a gente lê o enunciado se é uma questão de compreensão ou de interpretação. Tipologia textual. Então, você sabe a diferença de um texto expositivo para um texto argumentativo? Você sabe o que é um texto injuntivo? Esse eu ensino para você agora. Texto injuntivo ou de injunção é o mesmo que o texto instrucional, é aquele que te dá uma instrução. Então, quando você pega, por exemplo, uma receita de bolo, ali é uma instrução, então é um texto injuntivo. Os gêneros textuais, você sabe a diferença, por exemplo, de conto para crônica, de notícia para reportagem? E denotação e conotação? Você sabe que a denotação é o sentido real, literal, conotação é o sentido figurado? Bem, quando você lê um texto, existe ali uma linguagem verbal, mas dependendo do tipo de texto, por exemplo, uma história em quadrinho, uma charge, tem também a parte não verbal, que é a parte da ilustração. As cores podem dizer muito, caso haja uma cor, tá? Ou seja, pode haver ali, um texto multissemiótico, que tem mais de um símbolo, signo ali dentro. Bem, temos que saber sobre argumentação e estratégias de argumentação. Você sabia que quando você lê um texto e vem dizendo assim, de acordo com a Constituição Federal, ou conforme fulano de tal, diretor de tal lugar, isso se chama um argumento de autoridade, porque você está usando uma autoridade para poder comprovar o que você diz? Pois é, temos que conhecer isso. Temos que saber quando se trata de uma opinião, quer dizer, de um ponto de vista ou de uma informação.
As funções de linguagem estão aqui presentes. Função emotiva, fática, metalinguística, as figuras de linguagem também. Você sabe a diferença de uma metáfora para uma comparação? E de uma metáfora para uma metonímia, você sabe? Pois é, a coesão e a coerência aparecem aqui e é sempre muito forte dentro de concursos públicos. Coesão acontece no sentido da ligação daquilo que você está escrevendo. Então, quando você liga uma frase a outra, quando você liga um parágrafo ao outro, tá? Então, você tem ali a questão da coesão. E a coerência acontece no nível do sentido. Observar se não houve ali dentro uma incoerência, por exemplo. Noções de variação linguística. Você sabia que um texto pode trazer marcas de oralidade? Pode trazer regionalismos? Você sabia que pode trazer arcaísmos, neologismos? Tá? Então, tudo isso a gente precisa conhecer o conceito para poder fazer a questão. Quando fala em conhecimentos gerais sobre a norma padrão da língua portuguesa e a gramática tradicional, é a cobrança, por exemplo, das classes de palavras, que são 10. Então, aqui dentro, nós temos artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Mas não é saber simplesmente identificar, não. Você tem que saber, por exemplo, né, o emprego. Quando você usa o pronome o e quando você usa o lhe. E esse pronome, olha aqui embaixo, colocação pronominal, ele aparece antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo? Quer dizer, próclise, mesóclise ou ênclise. Viu? É muita coisa dentro de classe de palavra. E é lógico, para você poder estudar concordância, regência, crase e pontuação, você precisa saber a sintaxe. Então, eles não escreveram aqui a sintaxe. Lá em cima, no ensino médio, eles colocaram aqui, ó, organização do período simples, né? Então, sujeito, predicado, objeto indireto, complemento nominal, adjunto, né? Ou período composto, o tipo de oração. Você vai falar, às vezes, isso aqui não está aqui embaixo, mas para você estudar concordância, regência, crase, você tem que saber isso. Bem, aparece aqui também sinonímia, antonímia e polissemia. São conceitos que a gente estuda dentro dos aspectos semânticos. Semântico quer dizer sentido. Veja que nós temos também a ortografia, e não é olhar apenas se uma palavra escreve com G ou com J, mas também aquelas expressões que causam dificuldades, né? Como, por exemplo, o uso do porquê, né? O seção com S, com C, dois S's, então daí por diante. E também o emprego do hífen que entra aqui dentro. Como também parônimos e homônimos, infringir, infligir, ratificar, retificar. A acentuação gráfica, assim como o emprego do hífen, cobrando aqui o novo acordo ortográfico. E dentro de morfologia, também classe de palavras, você estuda na morfologia, você também estuda a formação de palavras. Então, aquela palavra se formou por derivação, por exemplo, derivação prefixal, sufixal, parasintética, regressiva, ou seria aquilo uma composição? E se é uma composição, é por justaposição, é por aglutinação? O que é isso? Bem, o programa é grande sim, tá? O programa é enorme. Então, você tem que conseguir estudar isso aqui de uma maneira mais direcionada para a banca, para o que a banca pede. Certo? Bem, eu coloquei aqui uma questão da Banca Fundep de 2024 da Câmara Municipal de Betim. Foi uma prova para contador, nível superior. Então aqui você veja o seguinte, releia este trecho. De acordo com a Organização Mundial Meteorológica, OMM, há grandes chances de um dos próximos 5 anos ser o mais quente da história. Assinale a alternativa que traz apenas palavras
acentuadas pela mesma regra de acentuação do termo em destaque no trecho. Então, a primeira coisa que você tem que saber é aquela questão de é paroxítona, é proparoxítona ou é oxítona. O que você tem que lembrar aqui? E isso as pessoas normalmente se esquecem. Você precisa lembrar que você tem que olhar a palavra de trás para frente, tá? E nunca de frente para trás. Então, ó, se a sílaba tônica for a última, ela é oxítona. Se for a penúltima, a palavra será paroxítona. E se for a antepenúltima, essa palavra será proparoxítona. Zezé, se a sílaba tônica estiver antes aqui, não estará. Em língua portuguesa isso não acontece. Então, por exemplo, quando você tem meteorológica, se você observa essas 3 últimas sílabas, que é o que importa para você, veja, você tem aqui, né? Última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Qual é a acentuada? A antepenúltima. Se está acentuada, ela é a sílaba tônica. Então, se é a antepenúltima, essa palavra é proparoxítona. Eu tenho que saber onde todas são proparoxítonas. Então, cuidado, tem gente que acha que proparoxítona é quando a sílaba tônica é a primeira, como acontece aqui em próximos, tá vendo? Que é a primeira. Mas não, você tem que olhar de trás para frente. Então, última, penúltima, antepenúltima, essa palavra é proparoxítona. Agora, história você divide. História. Essa palavra é paroxítona. Então, não serve. Agora, IA. Aqui só tem uma sílaba. Não dá para eu colocar como última, penúltima ou antepenúltima. Aqui eu classifico como um monossílabo tônico, monossílabo, quer dizer, tem apenas uma sílaba. Assim como acontece com a palavra mês, também é um monossílabo tônico, tem independência fonética, pode ficar sozinho no final de uma frase. Eu vi há um mês, por exemplo. Então, eu já eliminei a letra A e eliminei a letra B. Então, ó, próximos, eu sei que isso daqui é proparoxítona. Isso aparece de novo? Aparece aqui, ó, próximos. Tá? Agora, e aqui embaixo também, próximos, proparoxítona. E história, essa é paroxítona. Bem, isso aparece de novo? Aparece aqui, ó, história, paroxítona. Então, também já eliminei, não é? Agora, veja só, eu tenho aqui a palavra Petrópolis, que eu divido, Petrópolis. A sílaba tônica é a antepenúltima, ela é proparoxítona, mas eu já tinha eliminado por conta de mês, porque mês é monossílabo tônico, igual o A. Agora, aparece Petrópolis de novo aqui embaixo, proparoxítona. E também, a última sílaba é tônica, essa palavra é oxítona. Então, eu eliminei por conta de história, eliminei aqui pelo também. E políticas, políticas, última, penúltima, antepenúltima sílaba tônica, proparoxítona. E ela aparece aqui embaixo também. Então, eu quero a alternativa onde todas as palavras são acentuadas devido à mesma regra da palavra lá em cima. Ou seja, meteorológica é proparoxítona e Petrópolis, próximos e políticas também. Resposta letra D. Então veja, se você aprendeu ou acreditou aprender que proparoxítona é quando a sílaba tônica é a primeira, você tem tudo para errar essa questão, porque em Petrópolis não é a primeira nem em políticas, mas não é a primeira, é a antepenúltima. Percebeu? É assim que a gente estuda para a prova. Não é pegar uma gramática e ficar decorando. Não é pegar uma apostila e ficar lendo. Não, é conhecendo aquilo que a banca cobra, fazendo questões atuais de provas e aí você vai aprendendo o conteúdo. É exatamente isso que eu proponho no meu curso de português em questões Fundep. Tá? Então, nós vamos fazer muitas questões e exatamente nessas muitas questões que nós temos, eu vou fazendo uma a uma e explicando o
conteúdo necessário. Assim como o professor Ferrari também tem o curso de matemática e raciocínio lógico em questões da banca Fundep. E temos, né, a nossa dobradinha. Olha que coisa boa. Você pode fazer português, matemática e raciocínio lógico em questões com 2 professores que têm muita experiência no mercado de trabalho. Assim como para os cargos, o cargo técnico de informática, há também a prova de informática. E aí você tem a oportunidade de estudar com o Paulo França, tá? Você vai perceber que são 3 professores com muita experiência em concurso e muita didática que vão ajudar você a passar no concurso. Ah, Zezé, mas eu vou ter redação, tá? O meu cargo é para educação. Então veja a respeito da redação. A redação, a Fundep diz que vai cobrar o seguinte: modalidade escrita formal. Então entra a questão tanto de pontuação, ortografia, né? A questão aqui na morfossintaxe de concordância, regência, crase, colocação pronominal, como também apresentação, legibilidade. Como é que está a sua letra, hein, para fazer esse concurso? Respeito às margens, indicação de parágrafos. Vale 4 pontos. Cada errinho que você tiver, você perde 0,25. É muito fácil você perder esses 4 pontos se você não observar o que você erra. Seleção vocabular, tomar cuidado com o vocabulário utilizado. Será que você não está usando informalidade na sua redação? Cada errinho, meio ponto. E aqui são 3 pontos. Mecanismos de coesão e coerência. Então, por exemplo, como você está ligando um parágrafo ao outro? Como você está ligando uma ideia a outra? Então, meio ponto valendo também 3. Compreensão da proposta. Você entendeu a proposta? Você atingiu ao que foi pedido? Ou houve fuga ao tema? Será que algum parágrafo fugiu do tema? Olha, isso aqui, o desconto, 2,5 pontos. Então, se você tiver 2 probleminhas, você já minou esses 5 pontos aqui. E a argumentação, que é o que as pessoas mais esquecem de fazer na redação. Trata-se de um texto argumentativo. Lembra que eu falei agora há pouco a respeito do argumento de autoridade? Pois é, existem outras técnicas de argumentação e você tem que ter isso no seu texto. Caso contrário, cada errinho, 2,5 pontos. Então, olha como que é fácil você julgar isso aqui fora. Notou? Então, não é simplesmente chegar lá e escrever uma redação, não. Existe técnica para fazer essa redação de concurso. Bem, aí, quando eu falo isso tudo para você, você fica: como que eu faço para entender o tema, hein? Porque então eu posso fugir a ele. E se tiver um texto motivador, como que eu uso? Eu posso copiar alguma coisa? Como? Como que eu organizo as minhas ideias? Existe uma técnica para organizar as ideias? Claro que sim. E como que eu vou introduzir o tema? Como é que eu faço a introdução? Como eu encerro o meu texto? Como eu faço a minha conclusão? Zezé, como que eu vou argumentar de forma convincente? Será que eu estou usando elementos de coesão, unindo meus parágrafos, unindo as minhas ideias? Será que o que eu fiz tem coerência? Propriedade vocabular, eu estou escolhendo bem as minhas palavras? E ainda, será que eu estou obedecendo a margem, a parágrafos? Quantas linhas devem ter um parágrafo? Será que eu tenho que observar isso? Quais são os erros mais comuns que eu tenho de ortografia e de gramática que eu preciso corrigir? E minha letra, será que tem algum problema? Ah, porque eu escrevo I e faço assim, ó. Não, o I não tem bolinha, o I tem pingo. Entendeu por que você entrega a sua redação para mim manuscrita? O J, por exemplo, tem pingo e você não é facultativo, não. Você tem que colocar.
certo? Então surgem muitas dúvidas. Exatamente por essa razão, eu tenho meu curso de redação com orientações e correções individualizadas. Essas correções são feitas por mim, não é por monitor, tá? Eu que trabalho há mais de 40 anos em concursos públicos. E será de acordo com o seu concurso, quer dizer, de acordo com a sua banca. Eu tenho videoaulas com orientações sobre a produção do texto, tenho PDFs que vão ajudar você bastante, indico temas e eu tenho material para ampliação de repertório cultural, quer dizer, para você aumentar os seus argumentos. Nós temos pacote com 4 redações. Depois que você assistir a videoaula, que você ler os PDFs, ler o material para ampliação do repertório cultural, você faz a primeira redação. Bem, você fez a primeira redação, eu vou corrigir a sua redação de acordo com aquele quadro que a banca colocou lá que vai cobrar, né? Diminuindo, tirando ponto de acordo com o que a banca diz que vai tirar. E aí, eu vou passando todas as orientações para você. A sua redação será corrigida por mim, colocarei as observações necessárias e a sua nota. Além disso, eu sempre envio um áudio para você explicativo também, passando pontos principais. Inclusive, eu posso pedir para você rever algum vídeo ou reler algum material. Depois disso, você faz a redação 2 e nós temos o mesmo processo. Depois a 3, depois a 4. Pronto, é o suficiente para você chegar aqui bem preparado para fazer a redação da banca Fundep, certo? Bem, se você quer fazer cursos com muita qualidade e com precinhos muito humanos, pode ter certeza disso, qualidade e preço humano, tá? Você entre no nosso site, tá aqui embaixo, ou você vá no nosso WhatsApp que você vai obter mais informações. Veja, o meu curso de redação está saindo por um valor muito humano. Afinal de contas, você terá 4 redações corrigidas por mim, com explicações específicas para você. E o curso do professor Paulo França, que com certeza você fecha a prova, tá? Então pode ter certeza que você estará aqui muito bem servido no curso do Paulo França, certo? Olha, eu aguardo você, o professor Ferrari aguarda você, o professor Paulo França, para que a gente possa ajudá-lo a passar nesse concurso. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.